Algo profundamente sagrado no primeiro momento em que você abre os olhos pela manhã. É o instante em que o silêncio da noite encontra a esperança do dia que nasce. E é exatamente nesse momento que Deus sussurra ao seu coração: hoje eu vou te restaurar. Mas quantas manhãs você tem desperdiçado correndo atrás do que não pode controlar, em vez de se render ao que pode transformar tudo? A verdade é que existe um poder extraordinário escondido nos primeiros minutos do seu despertar. Um poder que pode curar feridas antigas, romper ciclos de escassez e abrir caminhos que pareciam impossíveis. Napoleon Hill descobriu esse princípio há décadas, quando ensinou que a mente subconsciente é mais receptiva nos estados de transição entre o sono e a vigília. Mas ele não sabia que estava tocando em algo muito mais profundo, o momento sagrado em que a alma humana está mais próxima do divino. Você já percebeu como as primeiras horas determinam todo o resto do dia? Se você acorda em desespero, carrega desespero. Se acorda em ansiedade, vive ansiedade. Mas e se eu te disser que há uma maneira completamente diferente de começar cada manhã? Uma forma que conecta seu espírito ao poder criador do universo e transforma sua realidade desde a primeira respiração. Isaías 41:10 nos revela essa verdade. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Imagine acordar todos os dias com essa certeza pulsando no seu peito. Imagine abrir os olhos, já sabendo que você não está sozinho, que há uma força infinita trabalhando a seu favor, que cada novo amanhecer é uma oportunidade de recomeçar com fé, propósito e direção divina. O segredo está naqueles primeiros 15 minutos após acordar. Não é quando você pega o telefone para ver as notícias ruins. Não é quando você já salta da cama preocupado com as contas. É quando você ainda está naquele estado de transição, quando sua mente consciente ainda não assumiu o controle e seu coração está aberto para receber. É ali que acontece o milagre. É nesse momento sagrado que Deus pode reprogramar sua alma para a abundância. Napoleon Hill chamava isso de autossugestão, mas na verdade é muito mais que isso. É comunhão. É o instante em que o humano encontra o divino e permite que essa união transforme tudo. Quando você aprende a usar esses primeiros momentos para se conectar com Deus, para entregar suas preocupações e receber sua paz, algo sobrenatural acontece. Sua mente se alinha com a frequência da prosperidade, seu coração se enche de gratidão e sua energia vibra no nível da abundância divina. A Bíblia nos ensina no livro de Marcos que tudo é possível ao que crê. Mas a fé verdadeira não nasce no meio do caos do dia. Ela germina no silêncio da manhã quando você declara com convicção: Senhor, eu te entrego este dia, que tua vontade seja feita em minha vida. E é exatamente aí que o impossível começa a se mover. As oportunidades que pareciam distantes se aproximam. As soluções que não existiam começam a surgir. As pessoas certas cruzam seu caminho no momento exato, porque quando você alinha sua manhã com Deus, Ele alinha seu dia com seus propósitos. E os propósitos de Deus para você sempre envolvem cura, crescimento e prosperidade. Não a prosperidade vazia do mundo, mas a abundância plena que toca corpo, alma e espírito. Talvez você tenha tentado mudar sua vida de várias formas. Talvez tenha lido livros, assistido vídeos, buscado fórmulas mágicas, mas a transformação real começa no local mais simples e sagrado que existe. O momento em que você acorda e escolhe entregar o controle a quem realmente pode mudar tudo. Deus está esperando você fazer essa escolha todas as manhãs. Ele está esperando o instante em que você para de lutar e permite que Ele conduza. E quando isso acontece, quando você verdadeiramente entrega, a cura não é apenas emocional, é completa, é financeira,
é relacional, é espiritual. Porque o mesmo poder que criou o universo é o poder que quer recriar sua história, começando hoje pela manhã. Você sabe por que tantas pessoas vivem presas em ciclos que não conseguem quebrar? Porque acordam do mesmo jeito todos os dias, com a mesma mentalidade de escassez, o mesmo medo do amanhã, a mesma sensação de peso no peito. E então, passam o dia inteiro tentando resolver com a força própria o que só pode ser transformado com força divina. Napoleon Hill ensinava que a repetição de pensamentos e emoções cria hábitos mentais, e hábitos mentais criam realidades. Mas e se você pudesse reprogramar seus hábitos mentais todas as manhãs através da comunhão com Deus? E se pudesse acordar e imediatamente conectar sua mente à mente infinita que Hill tanto falava? Isaías 26:3 traz uma promessa poderosa. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Perfeita paz. Não uma paz temporária que desaparece com o primeiro problema, mas uma paz sólida, inabalável, que permanece porque está fundamentada na confiança em Deus. E essa paz se torna possível quando você transforma suas manhãs em encontros sagrados. Quando você acorda e antes de qualquer coisa declara: Senhor, eu confio em Ti, guia meus passos hoje. Essa declaração simples tem poder suficiente para mudar tudo, porque ela alinha sua frequência mental com a frequência da fé. E onde há fé verdadeira, há manifestação. O problema não é que Deus não quer te abençoar. O problema é que sua mente está programada para receber escassez. Você acorda já preocupado, já imaginando o que pode dar errado, já antecipando problemas. E a mente, como Hill ensinava, é como um jardim. Ela produz exatamente o que você planta. Se você planta preocupação, colhe ansiedade. Se planta medo, colhe paralisia. Mas se você aprende a plantar fé todas as manhãs, se acorda declarando as promessas de Deus sobre sua vida, então você colhe milagres, você colhe oportunidades, você colhe favor divino. Porque a mente alinhada com Deus não conhece impossibilidades, ela só conhece possibilidades infinitas. Pense em como seria diferente se você acordasse todos os dias sabendo, não esperando, mas sabendo que Deus preparou algo bom para você. Se abrisse os olhos já conectado à certeza de que você é amado, protegido e destinado à prosperidade. Se seus primeiros pensamentos fossem de gratidão em vez de reclamação. Se suas primeiras palavras fossem de louvor em vez de murmuração. Essa não é fantasia. É o que acontece quando você aprende a honrar os primeiros momentos do dia como um encontro sagrado com o Criador. E quando você honra esse momento, ele honra seu dia inteiro. A transformação que você busca não está em algum lugar distante. Ela está a 15 minutos de distância da hora em que você acorda. Está esperando por você no silêncio da manhã, quando você ainda consegue ouvir a voz suave de Deus falando ao seu espírito. Filho, eu tenho planos para ti, planos de paz e não de mal, para te dar esperança e um futuro, como está escrito em Jeremias 29:11. Esses planos se desdobram quando você permite que sua manhã seja guiada não pela urgência do mundo, mas pela paz de Deus. Quando você entende que os primeiros minutos do dia são sua oportunidade de recalibrar sua alma para receber tudo o que Ele preparou. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Seu espírito reconhece que existe algo poderoso nestas palavras. Sua alma sabe que há uma transformação esperando por você. Então permita-se experimentar essa verdade. Amanhã, quando acordar, antes de pegar o telefone, antes de se levantar correndo, pare, respire.
E fale com Deus como quem fala com um pai que ama incondicionalmente. Entregue seu dia a Ele, declare sua bondade sobre sua vida e prepare-se para ver como Ele pode transformar não apenas sua manhã, mas sua realidade inteira. Porque quando você acorda com Deus, você vive com propósito. E quando vive com propósito, a prosperidade se torna consequência natural da sua fé. Agora, antes de continuar, quero que você faça algo importante. Escreva nos comentários a frase: "Eu entrego minhas manhãs a Deus". Não é apenas um comentário, é uma declaração profética sobre o novo tempo que está começando na sua vida. E se esta mensagem já tocou seu coração, deixe seu like e inscreva-se no canal, porque sua jornada de transformação matinal está apenas começando. Existe algo que acontece com as pessoas que começam a honrar suas manhãs como momentos sagrados. Elas mudam. Não apenas externamente, mas algo fundamental se transforma no seu interior. A ansiedade que costumava dominá-las perde força. A pressa que as controlava dá lugar a uma confiança serena. E problemas que antes pareciam montanhas se tornam pequenas pedras no caminho. Por quê? Porque quando você conecta sua manhã com Deus, você não está apenas planejando o dia. Você está alinhando seu espírito com a fonte de todo o poder, toda a sabedoria e toda a provisão. Napoleon Hill descobriu que existe um momento específico em que a mente humana está mais receptiva à programação. Ele chamava isso de estado de sonolência, aquele momento entre o sono e o despertar completo. Mas o que Hill não sabia é que esse não é apenas um fenômeno psicológico, é um fenômeno espiritual. É o momento em que o véu entre o natural e o sobrenatural fica mais fino. É quando sua alma está mais aberta para receber direção divina. E é exatamente por isso que suas primeiras palavras, seus primeiros pensamentos e suas primeiras declarações têm poder para moldar toda a sua realidade. Quando você acorda e imediatamente busca o telefone, você está programando sua mente com as notícias do mundo, com as preocupações dos outros, com informações que geralmente trazem ansiedade. Mas quando você acorda e busca primeiro a Deus, você está programando sua mente com sua paz, sua sabedoria, suas promessas. E a diferença nos resultados é extraordinária. O Salmo 143:8 declara: "Faze-me ouvir pela manhã a tua benignidade, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti elevo a minha alma." Davi entendeu esse princípio há milhares de anos. Ele sabia que amanhã era o momento de se conectar com a benignidade de Deus e receber direção para o dia. Imagine como seria sua vida se você acordasse todos os dias já sabendo o caminho que deve seguir. Se tivesse clareza sobre as decisões que precisa tomar, se sentisse paz em relação ao futuro. Isso não é privilégio de alguns escolhidos, é o resultado natural de quem aprende a buscar primeiro o reino de Deus todas as manhãs. Mateus 6:33 promete que quando você busca primeiro o reino, todas as outras coisas são acrescentadas. Não como luta, mas como consequência. Não como conquista, mas como dádiva. Porque quando você está alinhado com os propósitos de Deus, você também está alinhado com a prosperidade que Ele planejou para você. A verdade é que você foi criado para viver em abundância. Não apenas abundância material, mas abundância em todos os aspectos. Saúde abundante, paz abundante, propósito abundante, relacionamentos abundantes. Mas essa abundância flui de uma fonte específica, da conexão íntima com aquele que é a própria abundância. E essa conexão não acontece no meio do caos. Ela acontece no silêncio. Ela se fortalece na quietude. Ela se manifesta quando você deliberadamente cria espaço para encontrar com Deus no início de cada dia. Hill ensinava sobre a importância de ter um objetivo principal definido. Mas qual é o objetivo principal de um filho de Deus? É viver de forma que glorifique o Pai
e experimente plenamente tudo o que Ele preparou. Isso começa quando você entende que cada manhã é uma nova oportunidade de fortalecer essa conexão, de renovar seus votos de confiança, de reafirmar sua dependência dele. Quando você acorda com essa perspectiva, seu dia não é mais uma batalha, é uma dança. Uma dança em que Deus conduz e você simplesmente segue seus passos. Talvez você esteja pensando, mas eu tenho tantas responsabilidades, tantas coisas para resolver. E é exatamente por isso que você precisa começar o dia conectado com aquele que tem respostas para tudo. Provérbios 3, 5 e 6 nos orienta. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Quando você reconhece Deus logo no início do dia, quando entrega a Ele suas preocupações e recebe sua paz, você não está perdendo tempo. Você está investindo na estratégia mais poderosa que existe para ter um dia produtivo, próspero e cheio de propósito. A diferença entre pessoas que vivem sempre estressadas e pessoas que vivem em paz não está nas circunstâncias. Está na fonte de onde tiram sua força. Pessoas estressadas tentam resolver tudo sozinhas. Pessoas em paz sabem que têm um parceiro divino que conhece o fim desde o princípio. E essa parceria se fortalece todas as manhãs quando você escolhe começar o dia não com suas preocupações, mas com sua presença, não com seus problemas, mas com suas promessas, não com sua força limitada, mas com seu poder ilimitado. Existe uma razão pela qual Jesus se levantava de madrugada para orar. Marcos 1:35 nos conta que, e levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Se o próprio Jesus, que era Deus em forma humana, sentia necessidade de começar o dia em comunhão com o Pai, quanto mais nós. Jesus estava nos dando o exemplo de como viver em vitória. Estava nos mostrando que a força para enfrentar o dia vem do encontro matinal com o divino. E quando você segue esse exemplo, quando faz da manhã um encontro sagrado, você não está apenas orando, você está se recarregando com poder celestial. Agora pare e pense na sua manhã de amanhã. Visualize acordar e, em vez de se levantar correndo, permanecer alguns minutos quieto, conectando-se com Deus. Imagine declarar sobre sua vida: Senhor, este dia te pertence. Guia meus passos, abençoa meu trabalho, prospera meus caminhos. Sinta a paz que vem quando você entrega tudo a Ele. Essa paz não é fantasia, é o resultado natural de quem aprende a começar cada dia na presença daquele que tem controle sobre todas as coisas. E quando você vive com essa paz, a prosperidade deixa de ser uma busca desesperada e se torna uma manifestação natural da sua fé. Há uma transformação esperando por você do outro lado dessa decisão. Uma transformação que começa na quietude da manhã e se estende por todo o dia. Uma nova forma de viver que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que você não caminha sozinho. Deus está esperando encontrar com você todas as manhãs. Ele está esperando o momento em que você para de correr e permite que Ele conduza. E quando isso acontece, quando você verdadeiramente entrega suas manhãs a Deus, sua vida inteira se alinha com seus propósitos. E onde há alinhamento com Deus, há bênção. Onde há bênção, há prosperidade. E onde há prosperidade, há uma vida que vale a pena ser vivida. O que acontece quando você para de lutar contra a correnteza e decide fluir com o rio da vontade de Deus? O que muda quando você deixa de confiar apenas na sua força e passa a contar com o poder infinito que criou universos? A resposta está na transformação que acontece com pessoas que descobrem o segredo da manhã sagrada. Elas não ficam apenas diferentes, elas se tornam ímãs de bênçãos. Porque quando você honra a Deus com os primeiros momentos do seu dia, Ele honra você com favor durante todo o dia. Napoleon Hill
Falava sobre a importância de programar a mente subconsciente com objetivos claros. Mas quando você programa sua mente com as promessas de Deus, quando acorda declarando sua fidelidade sobre sua vida, você não está apenas definindo objetivos, você está ativando milagres. Porque a mente conectada com Deus não trabalha sozinha. Ela conta com a inteligência infinita do universo. Ela opera em parceria com aquele que pode fazer infinitamente mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, como está escrito em Efésios 3, 20. Pense em todas as manhãs que você desperdiçou, acordando já em pânico, já preocupado, já derrotado antes mesmo de começar. Quantas oportunidades de transformação você perdeu por não saber que existia um poder extraordinário disponível nos primeiros minutos do dia. Mas hoje isso muda. Hoje você descobriu que há uma forma completamente diferente de começar cada manhã. Uma forma que conecta seu espírito à fonte de toda prosperidade e transforma sua realidade desde a primeira respiração. Isaías 55, 10 e 11 nos revela como funciona o poder da palavra de Deus. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar e dar semente ao que semeia e pão ao que come, assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Quando você acorda e declara as palavras de Deus sobre sua vida, você não está apenas falando palavras. Você está liberando poder criativo. Você está plantando sementes de prosperidade que vão germinar ao longo do dia. Amanhã é sua oportunidade de ser sócio de Deus na criação da sua realidade. É quando você pode dizer: Senhor, que tua vontade seja feita na minha vida hoje. E então observar como Ele move pessoas, abre portas e cria oportunidades que você jamais poderia imaginar. Porque quando você está alinhado com Deus, você não precisa forçar nada. As coisas começam a fluir naturalmente, o trabalho prospera, os relacionamentos se harmonizam, a saúde se fortalece, as finanças se organizam. Tudo isso não como resultado do seu esforço, mas como fruto da sua fé. Você já percebeu como algumas pessoas parecem viver sempre no lugar certo, na hora certa? Como se tivessem uma orientação especial que as guia para as melhores oportunidades. Esse não é sorte. É o resultado de vidas que estão sintonizadas com a frequência divina. E essa sintonia acontece todas as manhãs, quando elas escolhem começar o dia não com suas preocupações, mas com sua presença. Não com seus planos, mas com seus propósitos. Não com sua sabedoria limitada, mas com sua sabedoria infinita. O Salmo 92, 2 declara: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Davi entendeu que começar o dia anunciando a benignidade de Deus não era apenas uma prática espiritual. Era uma estratégia de vida. Era a forma de alinhar sua expectativa com a bondade divina e criar espaço para que ela se manifestasse. E quando você faz isso, quando acorda declarando a bondade de Deus, você programa sua mente para enxergar oportunidades onde outros veem problemas, para encontrar soluções onde outros encontram obstáculos. A prosperidade verdadeira não é apenas ter dinheiro, é viver com a certeza de que você está exatamente onde Deus quer que você esteja, fazendo exatamente o que Ele quer que você faça. É acordar todos os dias com propósito, com direção, com paz. É saber que mesmo quando as coisas não saem como você planejou, há um plano maior em ação. E essa certeza, essa paz profunda, só vem quando você aprende a começar cada dia na presença daquele que tem o controle de todas as coisas.
Hill dizia que o sucesso é a realização progressiva de um ideal digno. Mas qual é o ideal mais digno que existe? É viver de forma que honre a Deus e permita que Ele use sua vida como canal de bênçãos para outros. E isso começa quando você entende que cada manhã é uma nova oportunidade de se alinhar com esse propósito maior. Quando você acorda e diz: Senhor, usa-me hoje, que minha vida seja um reflexo da Tua bondade. Essa oração simples tem poder para transformar não apenas seu dia, mas sua existência inteira. Imagine como seria diferente se você acordasse todos os dias sabendo que tem um propósito específico a cumprir. Se sentisse que cada dia é uma missão divina, uma oportunidade de fazer diferença no mundo. Isso não é fantasia. É o que acontece quando você permite que Deus seja o primeiro compromisso da sua manhã. Quando você honra Ele com os primeiros momentos do dia, Ele honra você com favor, sabedoria e prosperidade, que vão além do que você pode imaginar. Porque os pensamentos de Deus sobre você são de paz e não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança, como prometido em Jeremias 29:11. Agora feche os olhos por um momento e visualize sua manhã de amanhã. Veja-se acordando com paz, conectando-se com Deus, entregando seu dia a Ele. Sinta a tranquilidade que vem quando você sabe que não precisa carregar tudo sozinho. Essa é a vida que Deus planejou para você. Uma vida de parceria com Ele, onde você não luta mais, mas flui. Onde não força mais, mas confia. Onde não se desespera mais, mas descansa na certeza de que Ele está cuidando de tudo. Essa transformação começa amanhã de manhã, com uma decisão simples: buscar primeiro o reino de Deus e permitir que Ele adicione tudo o mais. Existe um versículo que pode revolucionar completamente sua forma de viver. Está em Provérbios 16:3. Entrega as tuas obras ao Senhor e teus pensamentos serão estabelecidos. Quantas vezes você já acordou com a mente agitada, cheia de pensamentos confusos, sem saber por onde começar? Isso acontece quando tentamos estabelecer nossos próprios pensamentos. Mas quando entregamos nossas obras ao Senhor logo no início do dia, quando colocamos nossos planos nas mãos dele, nossa mente encontra clareza, nossos pensamentos se organizam e nosso coração se enche de paz. Napoleon Hill ensinava que a clareza mental é fundamental para o sucesso. Mas de onde vem essa clareza? Ela nasce quando você para de tentar resolver tudo sozinho e permite que Deus ilumine seu entendimento. É como se uma névoa se dissipasse e você conseguisse enxergar o caminho com nitidez. E essa clareza não vem no meio da correria. Ela vem na quietude da manhã, quando você se coloca diante de Deus e diz: Senhor, eu preciso da tua sabedoria. Mostra-me o que fazer. Essa oração humilde tem mais poder para transformar seu dia do que horas de planejamento ansioso. A Bíblia nos promete em Tiago 1:5 que se algum de nós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e sem repreender, e ser-lhe-á dada. Imagine ter acesso direto à fonte de toda a sabedoria todas as manhãs. Imagine poder apresentar a Deus suas dúvidas, seus desafios, suas decisões importantes e receber dele a orientação que precisa. Isso não é privilégio de profetas ou santos. É o direito de todo filho de Deus que aprende a honrar as manhãs como momentos de comunhão com o Pai. Quando você acorda e busca primeiro a sabedoria de Deus, algo extraordinário acontece. Você para de tomar decisões baseadas no medo e passa a tomar decisões baseadas na fé. Para de agir por impulso e passa a agir com propósito. Para de reagir às circunstâncias e passa a responder com sabedoria. E essa mudança na forma de viver tem consequências poderosas. Oportunidades que você perderia por ansiedade, você consegue porque está em paz. Relacionamentos que você prejudicaria por pressa, você fortalece porque está centrado. Negócios que fracassariam por falta de direção, prosperam porque você está sendo guiado.
Hill descobriu que existe uma diferença fundamental entre pessoas de sucesso e pessoas medíocres: o uso do tempo. Pessoas de sucesso valorizam cada momento e sabem que como começam o dia determina como o dia termina. Mas há uma dimensão espiritual nisso que Hill não explorou completamente. Quando você dedica os primeiros momentos do dia a Deus, você não está apenas organizando sua agenda. Você está convidando o próprio Criador a participar ativamente da sua jornada. E quando Deus participa, o ordinário se torna extraordinário, o impossível se torna possível, e o que parecia ser um dia comum se transforma em um dia cheio de milagres. Pense nas pessoas que mais admira, aquelas que parecem viver sempre com propósito e direção. Quase sempre você vai descobrir que elas têm uma prática matinal de conexão com Deus. Não porque são mais religiosas, mas porque descobriram que essa é a fonte de força, sabedoria e paz que as sustenta durante todo o dia. Elas entenderam que não importa quão talentosas ou esforçadas sejam, há uma dimensão da vida que só pode ser acessada através da comunhão com o divino. O profeta Isaías capturou essa verdade de forma poética em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar no Senhor não significa ficar passivo, significa começar o dia conectado com Ele, recebendo dele a força que você precisa para voar alto, correr longe e caminhar com firmeza. É uma fonte de energia que não se esgota porque vem do infinito. Você já tentou viver apenas com sua própria força? Já tentou resolver tudo sozinho, carregar todas as responsabilidades, tomar todas as decisões importantes sem buscar orientação divina? Se sim, você sabe como é exaustivo, como é viver sempre no limite, sempre preocupado, sempre incerto se está fazendo as escolhas certas. Mas há uma forma completamente diferente de viver. Uma forma que Jesus nos ensinou em Mateus 11:28-30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse convite não é apenas para momentos de crise, é um convite diário. É Jesus dizendo: todas as manhãs, venha a mim, entregue-me suas preocupações, receba minha paz. Permita que eu carregue o peso que você não foi criado para carregar. E quando você aceita esse convite, quando faz dele uma prática matinal, você descobre que viver não precisa ser uma luta constante. Pode ser uma jornada de parceria com aquele que tem todo o poder, toda a sabedoria e todo o amor que você precisa. A transformação que você busca não está em técnicas complicadas ou fórmulas secretas. Está na simplicidade de começar cada dia na presença de Deus. Está em acordar e dizer: bom dia, Senhor. Este dia te pertence. Guia-me, abençoa-me, usa-me. Essa oração simples tem poder para mudar tudo porque ela alinha seu coração com o coração de Deus. E quando há alinhamento, há fluxo. Quando há fluxo, há prosperidade. E quando há prosperidade, há uma vida que vale a pena ser vivida. Talvez você esteja pensando: mas eu não sei orar. Não se preocupe. Deus não está interessado em palavras bonitas. Ele está interessado em corações sinceros. Fale com Ele como falaria com um pai amoroso. Conte a Ele suas preocupações, seus sonhos, seus medos. Peça a Ele sabedoria para as decisões que precisa tomar. Agradeça pelas bênçãos que já tem. E então, no silêncio, permita que Ele fale ao seu coração. Você ficará surpreso com a paz que vai sentir e com a clareza que vai receber. Romanos 8:28 nos lembra que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Quando você vive com essa certeza, quando acorda todos os dias sabendo que Deus está trabalhando todas as coisas para o seu bem,
Você deixa de ver problemas como tragédias e passa a vê-los como oportunidades de crescimento. Deixa de enxergar obstáculos como fim de linha e passa a enxergá-los como desvios que levam a lugares ainda melhores. Essa perspectiva não é otimismo cego. É fé baseada na promessa de um Deus que nunca falha. Amanhã é sua oportunidade diária de renovar essa perspectiva. É quando você pode dizer: Senhor, eu não entendo tudo o que está acontecendo, mas confio que Tu estás no controle. Eu não posso ver o quadro completo, mas sei que Tu podes. Então, eu entrego meu dia a Ti e confio que Tu farás o que é melhor para mim. Essa entrega não é resignação, é sabedoria. Porque quando você entrega suas manhãs a Deus, você recebe de volta dias cheios de propósito, direção e bênçãos que vão além da sua compreensão. Agora quero que você tome uma decisão. Uma decisão que pode mudar completamente sua realidade. Decida que a partir de amanhã você vai experimentar o poder da manhã sagrada. Acorde 15 minutos mais cedo. Busque primeiro a Deus, entregue seu dia a Ele e observe como sua vida começa a se transformar. Não de uma vez, mas gradualmente, de manhã em manhã, até que você se torne uma pessoa completamente diferente. Uma pessoa que vive em paz, que prospera com propósito, que irradia a presença de Deus por onde passa. Escreva nos comentários: eu entrego minhas manhãs a Deus e recebo sua prosperidade. Declare isso com fé e comece a viver a transformação que Deus preparou para você. Por favor, deixe seu like neste vídeo e inscreva-se no canal, porque você merece continuar recebendo conteúdo que fortalece sua fé e transforma sua vida. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa descobrir o poder da manhã sagrada. E nos comentários, conte como você pretende começar suas manhãs a partir de agora. Sua jornada de transformação começa com uma decisão. E essa decisão pode ser agora. Há algo que acontece quando você transforma suas manhãs em encontros sagrados. Sua vida inteira muda de ritmo. Você para de viver na correria desesperada e passa a viver no fluir da graça. Para de lutar contra as circunstâncias e passa a confiar no processo divino. Para de se preocupar com o que pode dar errado e passa a esperar o que Deus pode fazer de certo. Essa não é uma mudança superficial. É uma transformação profunda que afeta cada área da sua vida. Napoleon Hill ensinava sobre o poder da mente masterizada, uma mente que está completamente focada em seus objetivos. Mas há uma dimensão ainda mais poderosa, a mente que está completamente entregue a Deus. Quando você acorda e entrega sua mente ao Senhor, quando permite que Ele dirija seus pensamentos e oriente suas decisões, você não está apenas usando o poder da sua própria mente, você está acessando a mente infinita do Criador. E essa mente conhece todas as respostas, vê todos os caminhos e tem poder para abrir todas as portas. Filipenses 4:7 nos promete que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa paz não é a ausência de problemas, é a presença de Deus no meio dos problemas. E ela se manifesta quando você aprende a começar cada dia entregando suas preocupações a Ele e recebendo dele a tranquilidade que precisa para enfrentar qualquer desafio. Quando você vive com essa paz, as pessoas ao seu redor percebem. Elas veem que há algo diferente em você, uma confiança que não vem das circunstâncias, mas de uma fonte mais profunda. Pense em como sua vida pode mudar quando você para de acordar em pânico e passa a acordar em paz. Quando para de começar o dia já estressado e passa a começá-lo conectado com a fonte de toda a serenidade. Quando para de lutar contra o medo e passa a descansar na fé. Essas mudanças não são apenas internas, elas se refletem em tudo. Na forma como você trabalha, como se relaciona, como toma decisões, como responde aos desafios.
Você se torna uma pessoa diferente porque está conectado com uma fonte diferente. A Bíblia nos ensina em 1 Coríntios 10:31 que tudo o que fazemos deve ser feito para a glória de Deus. Isso inclui a forma como começamos cada dia. Quando você honra a Deus com os primeiros momentos da manhã, você está declarando que Ele é a prioridade da sua vida. E quando Deus é prioridade, Ele faz de você uma prioridade. Ele move céus e terra para abençoar quem o honra. Ele abre caminhos impossíveis para quem coloca nele a confiança. Ele prospera os planos de quem busca primeiro o seu reino. Malaquias 3:10 contém uma das promessas mais poderosas da Bíblia. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Embora esse versículo fale especificamente sobre dízimos, o princípio se aplica a tudo o que entregamos a Deus. Quando você entrega suas manhãs a Ele, quando o honra com o primeiro e melhor do seu tempo, Ele abre as janelas do céu sobre sua vida, não apenas financeiramente, mas em todas as áreas. Você já imaginou como seria viver sob céus abertos? Onde as bênçãos fluem naturalmente, onde as oportunidades surgem no momento certo, onde você sempre está no lugar correto, na hora certa. Isso não é fantasia. É o resultado de uma vida que está alinhada com os princípios divinos. E esse alinhamento começa todas as manhãs, quando você escolhe buscar primeiro a Deus e confiar que Ele cuidará de todo o resto. Mateus 6:33 não é apenas um versículo bonito, é uma promessa que funciona. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Hill falava sobre a importância de ter um objetivo principal definido. Mas quando você faz de Deus sua prioridade matinal, você descobre que seu objetivo principal se torna viver para a glória dele. E quando você vive para a glória de Deus, Ele se encarrega de fazer sua vida gloriosa, não através de vaidade ou ostentação, mas através de uma vida cheia de propósito, impacto e realizações que vão além do que você poderia imaginar sozinho. Porque os planos de Deus para você são sempre maiores e melhores do que os seus próprios planos. Existe uma diferença fundamental entre pessoas que vivem na mediocridade e pessoas que experimentam a extraordinária bondade de Deus. A forma como começam cada dia. Pessoas mediocres acordam focadas nos problemas. Pessoas abençoadas acordam focadas no solucionador de problemas. Pessoas comuns começam o dia pensando no que pode dar errado. Pessoas prósperas começam o dia declarando o que Deus pode fazer de certo. A diferença não está nas circunstâncias, está na perspectiva. E a perspectiva se forma nos primeiros momentos do dia. Quando Josué estava prestes a entrar na terra prometida, Deus lhe deu uma instrução específica em Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prosperarás. Meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Começar e terminar cada dia conectado com sua verdade. Essa era a chave para a prosperidade que Deus prometeu a Josué. E essa mesma chave está disponível para você hoje. Meditar na palavra de Deus pela manhã não significa apenas ler alguns versículos rapidamente. Significa permitir que as verdades eternas penetrem em seu coração e moldem sua perspectiva para o dia. Significa declarar sobre sua vida as promessas que Deus já estabeleceu. Significa substituir as preocupações que surgem naturalmente pela fé que se desenvolve intencionalmente.
E quando você faz isso consistently, quando torna isso um hábito não negociável, sua vida inteira se alinha com a prosperidade que Deus planejou para você. Imagine acordar todos os dias sabendo que você é filho do Rei dos Reis, que você tem acesso direto ao trono da graça, que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você, que nada é impossível para aquele que crê, que todas as promessas de Deus são sim e amém em Cristo. Quando você começa o dia com essas verdades pulsando no seu coração, você não apenas enfrenta o dia, você o conquista. Não apenas sobrevive aos desafios, você os transforma em vitórias, porque você não está lutando sozinho, você está caminhando em parceria com o Todo-Poderoso. A prosperidade verdadeira não é apenas ter mais dinheiro no banco, embora isso possa fazer parte. É viver com a certeza de que você está cumprindo o propósito para o qual foi criado. É acordar todos os dias com entusiasmo, porque sabe que sua vida tem significado. É ter paz mesmo em meio às tempestades, porque sua fundação está construída sobre a rocha inabalável da fé. É experimentar o favor de Deus em sua família, em seu trabalho, em sua saúde, em seus relacionamentos. É viver a vida abundante que Jesus prometeu em João 10:10. 3 João 2 nos dá uma oração poderosa. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Deus quer que você prospere em todas as áreas da vida. Ele quer que sua alma esteja bem, que seu corpo esteja saudável, que seus negócios prosperem, que seus relacionamentos sejam harmoniosos. Mas tudo isso flui da condição da sua alma, e a alma prospera quando está constantemente conectada com Deus, quando é nutrida diariamente com sua presença, sua palavra, sua paz. Agora, quero fazer uma pergunta importante. Quanto tempo você dedica diariamente para as coisas que considera importantes? Você dedica tempo para cuidar da sua saúde física, para desenvolver suas habilidades profissionais, para estar com as pessoas que ama. Mas quanto tempo você dedica para fortalecer sua conexão com aquele que é a fonte de tudo o que realmente importa? Se você não tem uma prática matinal de comunhão com Deus, você está negligenciando o investimento mais importante que pode fazer. Um investimento que gera dividendos em todas as áreas da sua vida. A partir de amanhã, você tem a oportunidade de começar a viver de forma completamente diferente. Você pode acordar e, antes de qualquer coisa, conectar-se com Deus. Pode entregar a Ele seu dia e receber dele a direção que precisa. Pode declarar suas promessas sobre sua vida e permitir que elas moldem sua expectativa. Pode substituir a ansiedade pela confiança, o medo pela fé, a preocupação pela paz. Essa mudança simples tem poder para transformar sua realidade de forma extraordinária. Lembre-se, você não foi criado para viver na mediocridade. Você foi criado para ser mais do que vencedor. Você foi planejado para prosperar. Você foi destinado a deixar uma marca positiva neste mundo. Mas tudo isso se manifesta quando você vive conectado com aquele que plantou esses propósitos em você. E essa conexão se fortalece todas as manhãs, quando você escolhe buscar primeiro o reino de Deus e confiar que Ele adicionará tudo o mais. Sua transformação começa amanhã de manhã, e ela começa com uma decisão simples: entregar seus primeiros momentos a Deus e permitir que Ele transforme todo o seu dia. Quero que você feche os olhos por um momento e visualize como será sua vida daqui a um ano, depois de 365 manhãs de conexão com Deus. Visualize a paz que você terá, a clareza das suas decisões, a prosperidade que fluirá naturalmente da sua fé. Visualize os relacionamentos restaurados, as oportunidades abertas, os milagres que você testemunhará. Tudo isso não é sonho. É o resultado natural de uma vida que honra a Deus com as primeiras horas de cada dia.
Sua jornada de transformação começa agora. E o primeiro passo é tomar a decisão de buscar primeiro o reino de Deus todas as manhãs. Estamos chegando ao final desta mensagem, mas o início da sua nova vida está apenas começando. Quero que você tome 3 decisões importantes agora mesmo. Primeira, comprometa-se a acordar 15 minutos mais cedo amanhã para buscar a Deus. Segunda, escreva nos comentários a frase: entrego minhas manhãs a Deus e recebo sua prosperidade como um pacto espiritual. Terceira, compartilhe este vídeo com alguém que precisa descobrir o poder transformador da manhã sagrada. Sua vida está prestes a mudar de forma extraordinária. Não porque você vai fazer algo complicado, mas porque vai fazer algo simples. Buscar primeiro a Deus todas as manhãs. E quando você faz isso, quando honra Ele com os primeiros momentos do seu dia, Ele honra você com favor, prosperidade e bênçãos que vão além da sua compreensão. Deixe seu like, inscreva-se no canal e prepare-se para viver a vida abundante que Deus sempre planejou para você. A partir de amanhã, suas manhãs serão sagradas, e manhãs sagradas produzem vidas extraordinárias. Que Deus abençoe ricamente sua caminhada de transformação que começa agora.